Você sabia que faltam poucos minutos para o fim do mundo? Exatamente o que você acabou de ouvir eu dizer. Faltam poucos minutos para que uma catástrofe sem precedentes na história do mundo aconteça. Possivelmente agora você deve estar achando que eu fiquei maluco ou quem sabe que eu tenho algum problema mental. Acontece que essa não é uma previsão minha. Essa é uma previsão de autoridades, políticos, especialistas e especialmente cientistas que fazem parte do comitê diretor do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Eles criaram o relógio do fim do mundo. O relógio do fim do mundo é um dispositivo que faz uma analogia onde a raça humana se aproxima da meia-noite. E a meia-noite representa uma catástrofe que está para acontecer, que afetará cada homem, cada mulher e cada criança do nosso planeta. Para a criação do relógio do fim do mundo, os cientistas não levaram em consideração nenhuma questão profética, espiritual, bíblica ou cristã, mas tão somente provas e estudos científicos sobre os perigos da segurança global. Foram levados, por exemplo, em consideração fatores como a possibilidade de uma terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear entre as superpotências militares do mundo. Outros riscos que foram avaliados pelos cientistas seriam, por exemplo, a possibilidade de um acidente biológico, onde um vírus mortal se espalha pelo mundo e causa uma pandemia global sem precedentes na história humana. Outras possibilidades seriam acidentes ou cataclismas ambientais, como, por exemplo, furacões, terremotos e tsunamis nunca antes vistos na história da humanidade. Portanto, os cientistas averiguaram todas essas possibilidades de uma forma científica para adiantar ou atrasar o relógio em direção à meia-noite. O relógio do fim do mundo foi criado exatamente no ano de 1947 e os cientistas ajustaram o ponteiro do relógio marcando 7 minutos para a meia-noite. Os cientistas obviamente não levaram isso em consideração, mas você sabe o que aconteceu no ano de 1947? Foi votado e aprovado na ONU a Resolução 181, que foi o Plano de Divisão da Palestina. Em 29 de novembro de 1947, foi criado oficialmente e aprovado na ONU o Estado de Israel, com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Graça Aranha. A proclamação aconteceu em 14 de maio de 48 por Ben-Gurion. Agora, a votação e a aprovação na ONU aconteceu em 29 de novembro de 1947. Sem saber ou não levando isso em consideração, os cientistas criaram exatamente o relógio do fim do mundo, no mesmo ano em que renasceu o Estado de Israel, há quase 2000 anos disperso pela humanidade. As profecias apontavam que no fim dos tempos, Israel voltaria a ser nação, e exatamente quando ocorre esse acontecimento, os cientistas, sem considerar esse fato, criaram o relógio do fim do mundo. É interessante também nós observarmos o horário do relógio do fim do mundo quando ele foi criado pelos cientistas em 1947. Os cientistas ajustaram o ponteiro exatamente em 7 minutos para a meia-noite. Eles escolheram o número 7 para apontar a contagem regressiva para uma grande catástrofe mundial na Terra. Você sabe que 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, da plenitude e do completamento. O número 7 é mencionado na Bíblia 323 vezes. Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º ele descansou. Há apenas 7 dias da semana. Há também apenas 7 cores. Há apenas 7 notas musicais. A Bíblia diz, no livro do Apocalipse, que do trono de Deus saem vozes, relâmpagos e trovões, e diante do trono ardem 7 lâmpadas de fogo. 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Leia comigo o texto. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7, portanto, é o número de Deus, é o número do nosso Deus. A Bíblia diz que no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos há um cordeiro como havendo sido morto, o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que ele tem 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ler o texto. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro,
como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Perceba então que quando os cientistas criaram o relógio do fim do mundo em 1947, sem saber, eles ajustaram o ponteiro apontando diretamente para Deus, 7 minutos para meia-noite. É interessante notar também que os cientistas, quando ajustaram o ponteiro do relógio do fim do mundo, criado em 1947, marcando 7 minutos para meia-noite, quando eles escolheram o número 7, eles não somente sem saber apontaram para Deus, mas eles também apontaram para o juízo de Deus que será derramado sobre toda a terra. O número 7 é mencionado em toda a extensão da Bíblia Sagrada. Como eu disse, são 323 vezes. Mas onde há mais menções do número 7 em toda a Bíblia é no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala em 7 igrejas. Fala também em 7 cartas, em 7 candeeiros de Deus ou castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. Fala em 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Fala em 7 anjos, 7 trovões. Fala em 7 Espíritos de Deus. Fala em 7 tochas de fogo. E principalmente, fala em 7 selos, 7 trombetas de Deus e 7 pragas de Deus derramadas em 7 taças da ira de Deus. Portanto, quando os cientistas do fim do mundo apontaram o relógio em 7 minutos para meia-noite, eles, sem saber, marcaram profeticamente também o juízo de Deus cronologicamente e regressivamente sobre toda a terra. Se você observar, quando Deus derramou juízo no mundo antigo, Deus mandou que Noé, antes do dilúvio, ajuntasse 7 casais de animais dentro da arca, 7 machos e 7 fêmeas de animais puros, e apenas um casal de animais impuros. Vamos ler o texto. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. A Bíblia diz ainda em Gênesis, no capítulo 7, que quando Noé entrou na arca juntamente com a sua família e com os animais, Deus demorou 7 dias até que começasse a derramar a chuva, as águas do dilúvio sobre toda a terra. Vamos ler o texto. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, veja bem, 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Note bem o texto. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, juntamente com seus animais e com a sua família, estava tudo preparado já para que Deus derramasse o dilúvio. Deus ainda esperou 7 dias. Foram 7 dias de graça concedidas pelo Criador até que o seu juízo e a sua ira fossem derramados sobre a face da terra. Quando os cientistas ajustaram o ponteiro do relógio do fim do mundo em 1947 em 7 minutos para meia-noite, eles, sem saber, espiritualmente e profeticamente, estavam avisando a todo mundo, assim como foi nos dias de Noé, de que haveriam apenas 7 tempos, 7 minutos, 7 períodos até que o Senhor derramasse definitivamente a sua vingança sobre toda a humanidade. Desde quando foi criado, os ponteiros do relógio do fim do mundo, criado pelos cientistas da Universidade de Chicago, já se moveram 23 vezes. Em 2010, os ponteiros marcavam 6 minutos para meia-noite. Em 2012, no ano de 2012, marcavam 5 minutos para meia-noite. Em 2015, há 3 anos atrás, os relógios marcavam 3 minutos para meia-noite. Em 2017, no ano passado, o relógio marcou 2 minutos e meio para meia-noite. E nesse ano, em 2018, o relógio marcou 2 minutos para meia-noite. Veja a matéria.
Agora eu quero que você observe a hora escolhida pelos cientistas para a grande catástrofe, para o grande acontecimento que afetará cada homem, cada mulher e cada criança do nosso planeta. Os cientistas escolheram a meia-noite. Agora vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.